Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Douglas, eu sou coordenador geral do Polo EAD da Unopar Cascavel, da Avenida Brasil 7210. Tudo bem com você? Então, nós estamos iniciando essa semana e este vídeo de hoje é para dar mais detalhes de como que você pode organizar a sua rotina de estudos, como você pode otimizar e assim obter o melhor rendimento dos seus estudos. Tá bom? Então, o exemplo que eu peguei aqui é de uma disciplina. O que você pode fazer é justamente aplicar esse mesmo modelo para todas as disciplinas. Tá? A primeira coisa que eu fiz no primeiro episódio, lançado na semana passada, era para que você fizesse uma exploração no seu ambiente virtual. Né? Como você está ingressando no curso, a primeira coisa que você precisa fazer é explorar o seu ambiente virtual. Conhecer quais são as ferramentas, como que é o funcionamento, por mais difícil que muitas vezes ou mais complicado que pareça ser, na verdade nós precisamos ter esse momento de conhecer o sistema. Tá bom, gente? Logicamente, para quem está ingressando agora, talvez pareça mais complicado, mas é só verificar com os alunos que já estão no segundo semestre em diante, que já passaram por isso, que já estão adaptados. Tá bom? Então, o que eu gostaria que você fizesse? Uma dica bem importante. De repente, você pode assistir este vídeo no seu celular e abrir o seu ambiente virtual no seu computador e ir fazendo ao mesmo tempo, tá bom, gente? Então veja só, a planilha que eu elaborei para que você possa estudar com maior qualidade, que você consiga organizar a sua rotina de estudos, eu vou disponibilizar logo em seguida, tá bom? Então utilize essa planilha de repente para facilitar aí a sua organização, os seus estudos. Vamos lá então? Bom, começando aqui o nosso plano de estudos, esta é a tela que você tem. Nós temos deste lado aqui as disciplinas, né? Alguns alunos são poucas disciplinas, outros têm mais, depende muito da série que você está matriculado, tá joia? Aqui, como eu já falei no primeiro episódio, serviços online, né? O apoio do estudo, a importância de você acessar a caixa de e-mail do seu tutor eletrônico, né, do seu tutor online. Tá? É muito importante que semanalmente, pelo menos, você abra a caixa de mensagens e veja o que o seu tutor está lhe avisando. Tá bom? Então veja só, nós vamos trabalhar em cima dessas disciplinas aqui. Tá? Veja, aqui nós temos um exemplo. Veja que nesse rol de disciplinas, nós temos disciplinas regulares, nós temos disciplinas de dependência, né, no caso deste exemplo aqui, e nós temos, por exemplo, outros casos de disciplinas de adaptação. Uma das coisas que vocês têm que observar sempre é a questão dos prazos, tá? Quando que vai aparecer? Então, por exemplo, o que é mais recente aqui que está aparecendo? Neste caso, a disciplina de aprendizagem da língua portuguesa, né, que agora já abriu 14/8, mas já estava com a da semana passada, ele vai indicando a questão das semanas. Então você tem que indicar, ó, aqui setembro, aqui outubro, aqui agosto também. Então veja só, opa, já tem um indicativo aqui. Esta, vamos ver se tem mais alguma. Outubro, dezembro, olha aqui, mais uma. Tá? Neste caso aqui, tá, gente? Outubro e agosto. Ou seja, essas 4 disciplinas para este caso aqui, elas estão caminhando juntas, tá? Porque possivelmente tem disciplinas regulares, tem questão de disciplina de dependência, que já abriram todas agora, as questões de disciplinas de adaptação de alunos que estão vindo transferidos também, tá joia? Então eu tenho que olhar na questão dos próximos vencimentos. Mas já identifiquei aqui a possibilidade de algumas estarem ocorrendo, então é em cima dessas disciplinas que eu vou abrir. Eu vou pegar um exemplo hoje e como eu falei para vocês, vocês podem aplicar esse método para todas as disciplinas, tá bom, gente? Então é o seguinte, se eu chego aqui e clico na disciplina, tá? Eu vou, por exemplo, vai aparecer todo o engajamento,
Tá? E para esse engajamento, para ajudar, eu organizei esse plano de estudo aqui. Tá vendo? Isso aqui é um arquivo em PDF, tá? Eu vou mandar também o arquivo em Excel para quem preferir. Mas o que tem aqui, ó? Tá vendo que eu tenho quantas tabelas? Eu coloquei nessa página 3. Se você imprimir, vão aparecer essas 3 aqui. Deixa eu destacar, no caso, uma. Olha só como que eu organizei, tá? Todo o nosso material, todas as nossas disciplinas, elas são organizadas em 4 capítulos, entenderam? Então eu tenho aqui, ó, e cada capítulo você pode distribuir as atividades ao longo de uma semana, por isso que eu vou colocar dessa forma aqui. Então, olha só, semana 1, a semana 2, a semana 3 e a semana 4, ou seja, o capítulo 1 do livro, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4. Se você fizer toda essa trajetória, tá? Você vai estar otimizando a sua rotina de trabalho, vai otimizar os seus estudos e com certeza você não vai ficar com dúvida se ficou alguma coisa para trás ou não. Tá bom? Então eu vou trabalhar em cima de como que você pode usar essa planilha aqui. Veja só. Eu dividi em duas porque semana 1 e semana 2 aqui está se referindo aos capítulos 1 e 2 do livro. E semana 3 e 4 estou automaticamente falando do que? Dos capítulos 3 e 4. Então é dessa forma que eu vou organizar. Olha só. Chego aqui, tá bom? Clico na disciplina e lá no canto esquerdo vão aparecer aqui os filtros, tá? Então vamos pensar aqui que se eu fosse organizar minha primeira semana de estudo, né? Eu tenho lá semana 1, veja só, qual é a sequência que eu tenho de trabalho aqui, gente? Atividade diagnóstica, depois eu faço conteúdo web, depois eu assisto a teleaula. Quem é aluno do semipresencial vai desenvolver com o seu tutor presencial, tanto remoto ou na própria faculdade, a aula-atividade. Depois você pode fazer a leitura do capítulo e, por fim, a atividade de aprendizagem. Ou seja, você fez uma sequência de estudos e passou por toda aquela temática, entendeu? Então veja só, é isso que eu vou trabalhar com vocês aqui. Eu tenho todos os filtros, desmarco todos eles, tá? E vou deixar, por exemplo, o que vem por primeiro na minha tabela? Não é atividade diagnóstica? Então eu deixo marcado só atividade diagnóstica. O que vai acontecer? Vão aparecer as 4 atividades diagnósticas. Do que eu estou falando? Não é do capítulo 1? Então eu vou lá e seleciono a número 1. Tá? Veja só, o código está aqui, ó, ADG, ADG. E eu estou falando da número 1, da disciplina de aprendizagem da língua portuguesa, nesse exemplo, e o período de disponibilização dela é de 2, daí eu venho aqui, ó, e coloco a data. E qual é a data final? 27/11. Você tem até 27 de novembro para fazer essas atividades. Entendeu? Agora, vamos para a segunda situação. Fiz atividade diagnóstica? Beleza, já completei a primeira. Agora eu vou fazer a leitura do conteúdo web. Olha só, desmarco tudo, deixo marcado só conteúdo web. Ele que é representado pela sigla CW. Tá vendo aqui? Qual que é o período dela de início? 2/8. Até quando? Até 11/12. Opa, 11/12. Entendeu? Tem gente que está clicando aqui, na verdade ele ficava aqui dentro, tá? E daí alguém muitas vezes me manda uma mensagem dizendo eu não estou conseguindo acessar. Não precisa, não está sendo necessário clicar aqui em atividade para você entrar no conteúdo web. Eles estão aqui, ó, nesses links. Então é aqui que você vai clicar mesmo para acessar. Então, este livro aqui, a unidade 1 é dividida em 3 sessões. Eu posso fazer a leitura dos 3. Entenderam? O que são os conteúdos web? Na verdade, ele é um resumo sistematizado. É uma forma de fazer com que você se torne mais familiarizado com o texto.
né? Ele apresenta um esquema melhor para você conseguir compreender alguns conceitos importantes a respeito da disciplina, a respeito daquele conteúdo, no caso, daquele capítulo. Então veja só, agora fiz a leitura de tudo isso aqui, beleza, eu estou pronto para assistir a teleaula. Então veja só, gente, a sugestão é que você faça essas duas atividades aqui antes de assistir a teleaula. Fez tudo, vai lá, filtra teleaula, vai aparecer aqui, ó, TA1, tá vendo? E dentro da teleaula 1, tá aqui, ó, dia 7/8, opa, 7/8 e 7/8. Daí você vai falar assim, mas que estranho, vai ficar só disponível nesse dia e vai sair? Não, gente, essa é a data de disponibilização. Ela vai entrar nessa data e ela vai ficar até o final do curso. Tá? Sempre que você quiser acessar, de repente, vai participar de um concurso e lembra que tem uma disciplina importante, você pode voltar nela, vai estar lá a teleaula. Essa aqui é só a data de disponibilização, então não precisa se preocupar, tá joia? E aí quando você, por exemplo, assistir, pode ser que não seja na hora, mas até o final do semestre ele vai atualizar, vai dar completude aqui. Bom, o professor, ele utilizou, por exemplo, quando você assiste a teleaula, você vai ver que o professor utiliza alguns slides. Esses slides utilizados pelo professor estão aqui, tá? E os alunos que fazem parte do semipresencial vão ter com os tutores a aula atividade, tá? Que é uma sequência de exercícios que os alunos fazem em sala de aula dos cursos semipresenciais. Mas quem é do 100% online vai ter acesso a esse conteúdo, pode assistir, aliás, pode preencher, pode resolver, só não tem como mandar, porque essa atividade é realizada apenas pelos alunos do semipresencial, tá joia? Bom, abriu a teleaula 1, ela vai aparecer aqui, ó, é aqui que você vai entrar para assistir a sua teleaula, tá joia? Bom, dando continuidade, olha só, aula atividade, tem alguma coisa para fazer? Não. Seria, por exemplo, para os alunos do semipresencial, como eu acabei de falar, mas não tem nada a fazer aqui, tá? Porque isso está acontecendo com o seu tutor presencial. E alguns alunos apresentaram algumas dúvidas, porque eles chegam no final das atividades em bloco e dizem assim, tem essa avaliação para fazer. Pessoal, essa é a avaliação do material. O material está em constante atualização e precisa de um feedback, precisa de um retorno dos alunos. Então eles colocam essa possibilidade de vocês analisarem, aliás, avaliarem o material. Quando você clica aqui, ele vai abrir uma telinha dessa aqui, ó. Você acabou de concluir essa atividade, avalie a sua satisfação com o material e o conteúdo aprendido. Você gostou do material? Você vai clicar, né, na estrelinha que representa a sua satisfação. Aqui, você aprendeu com o material? Então isso é importante, que vocês avaliem o material para que ele passe por modificações, atualizações, se assim forem necessárias, tá joia? Dando continuidade, olha só, fez tudo isso, assistiu a teleaula? Bom, gente, olha só, você fez uma atividade diagnóstica, você fez a leitura do conteúdo web, que é uma sistematização, justamente para fazer com que você se torne mais familiarizado com os termos e conceitos. Agora você assistiu o professor dando aula sobre aquele conteúdo, já foi mais fácil de entender. Agora sim você estaria preparado para fazer a leitura do capítulo do livro. Porque muitas vezes ao ler, né, a leitura de um livro sempre é um pouquinho mais complicada, porque apresenta uns termos, os conceitos, e muitas vezes eu não entendo, então eu fico muitas vezes travando na leitura. Tá? Agora, se eu já fiz algumas atividades anteriores, eu já estou familiarizado, e a minha leitura flui melhor, tá bom? E aí depois que você fez a teleaula, leu o conteúdo web, fez atividade diagnóstica, faz a leitura do capítulo do livro se der tempo, tá? É totalmente recomendável. E como que você vai fazer isso? Você filtrou aqui, ó, leitura, vai aparecer o bloco e aqui é onde você vai baixar o livro. Olha só que interessante, quando você baixa o livro na versão PDF, esse aqui é o índice, ó, unidade 1, tá? E aqui tem as seções. Quando você viu ali no conteúdo web 1, né, CW1, você viu seção 1, seção 2, seção 3, ou seja, na seção 1 está se referindo a esse conteúdo, na seção 2 está se referindo a este, e na seção 3 a este aqui.
Quando você for fazer da unidade 2, aqui, mesma coisa, 3 e 4. Então imagine que se você seguir uma sequência dessa, o quanto de aprendizado que de repente você não pode estar aí tendo, tá joia? Tá, terminou toda essa parte, faz atividade de aprendizagem, gente. Por quê? Olha só, qual a diferença entre atividade diagnóstica e atividade de aprendizagem? A atividade diagnóstica é muito interessante você fazer porque é uma forma de medir o quanto você sabe sobre o conteúdo sem ter tido acesso ao conteúdo, sem ter lido, sem ter assistido nada, né? Por que isso é importante? Porque de repente algumas coisas você já tem vivência, já tem experiência e isso vai fazer com que demonstre que você já tem um certo conhecimento. Entendeu? Então é uma forma de você verificar como que está o seu aprendizado. Tá? E a atividade de aprendizagem, ela tem um nível a mais. Aí você vai ter que verificar o quanto que você aprendeu, o quanto que você reteve de conhecimento. Entendido? Então, olha só, faz a atividade de aprendizagem, você terminou o ciclo 1. Tá bom, gente? E ele vai dar a completude aqui. Dando sequência, olha só, semana 2. Não tem exatamente a mesma coisa, gente? Você vai fazer da mesma forma. Você pode, na verdade, colocar essas datas, preencher essa parte aqui, tá? Da 1 até a 4 sem problema nenhum. Bom, veja só, completou a atividade de aprendizagem 2, agora é a hora da gente fazer a nossa avaliação virtual 1. O que é essa avaliação virtual 1? Gente, ela é como se fosse um simulado. É um teste para perceber como que foi a sua retenção de conteúdo nas unidades 1 e 2. Tá? Porque a avaliação virtual se refere a esses capítulos. Tá bom? Então você só vai fazer depois que você terminou o capítulo 2 todo. Tá bom? Então você seleciona aqui no link, ó, avaliação virtual, ele já vai aparecer aqui, ó, AV1. Você tem de 0 a 750 pontos e ele vai dar uma completude aqui se você fez ou não. Aí você inicia e faz a atividade, tá bom? E também, o que vem depois? O fórum. Aqui, gente, você já tem uma caminhada boa, tá? Você já está familiarizado com muita coisa aqui. Você já deve ter lido, assistido muita coisa e você talvez já estaria pronto para responder o fórum. Olha o fórum quando que é a data dele, dessa primeira disciplina. 2/8, até quando? 23/8, então ainda tem tempo. Ele vai aparecer o ciclo e a completude, vamos supor que ele vai dar aqui, ó, 50%. Tá? 50% significa que você utilizou a sua primeira chance para escrever o texto. Escreveu o texto, chegou lá no final da unidade 4 e ainda tem um tempo, você fala assim, vou melhorar a minha nota. Vou tentar melhorar a minha nota. Acho que com a minha resposta, embora não tenha sido corrigida ainda, tá? Eu vou tentar melhorar. E aí você reescreve. Aí sim vai dar a completude de 100%. Mas muitas vezes você já escreveu muito bem e você não precise disso. Ele vai ficar aqui no 50% e muitas vezes você já até consegue os 1000 pontos. 0, se você não respondeu nada com nada. 500 pontos, se você simplesmente respondeu, mas não deu uma determinada contribuição. E 1000 pontos se a sua resposta convencer o tutor, né, e o professor de que você contribuiu muito com a sua resposta. Tá bom? Então, e como que você faz? Você clica aqui, tá? Ele vai aparecer esse fórum 1, aprendizagem da disciplina, tal. Você vai clicar aqui e ele vai direcionar para esse caminho, né? Onde o professor está dando uma orientação. Você tem que prestar muita atenção. Se ele falar assim, escreva até 5 linhas, você não vai escrever mais, porque o critério de avaliação dele já está sendo colocado, é até 5 linhas. Tá? Então cada professor elabora a sua questão como ele achar melhor, tá bom? Aí, entendi tudo. Clica em responder. E ele direciona para essa tela. Então você vem aqui e escreve o seu texto do jeito que ele pediu, né, com tudo que ele pediu, e clique, não esquece de responder. Tá bom? Abaixo disso você vai poder ler
as contribuições de vários colegas. Imagine que o fórum é uma participação numa sala de aula, tá? Onde todos têm condições de falar, de expressar a sua opinião. Dando continuidade, gente, terminou, ó, semana 3, você vai fazer tudo a mesma coisa lá, tudo relacionado ao capítulo 3. Semana 4, tudo relacionado à semana 4. Terminou isso aqui, avaliação virtual 2, tá? E aí o que acontece? Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Você filtra lá novamente na avaliação, vai aparecer a avaliação virtual 2. Você responde ela. E depois, logicamente, chegamos ao final da disciplina. Você vai ter a sua prova de primeira chamada. Nós vamos ter um vídeo no qual eu explico como você deve fazer, mas é aqui que você vai acessar, no agendamento de provas, quando nós tivermos as nossas provas. Tá joia? Esse campo aqui é o que eu não gostaria que vocês fizessem ou chegassem nunca. Tá? Por quê? Prova de segunda chamada. Veja só, a prova de primeira chamada ela vai acontecer, no caso, no dia 4, mas você pode realizá-la dentro desse período. Ela já está disponível a partir do dia 30 do 8 até o dia 4. Dia 4 é o limite. As provas são realizadas de forma online, tá, nesse semestre, porque nós temos aí uma determinação e uma autorização do Ministério da Educação, tá, para que as provas aconteçam nesse formato. Tá bom? E ela vale 5 mil. E você tem um mínimo para atingir. Tá? Por exemplo, das disciplinas dos calouros, 1.500 pontos. Veja só, essa é a prova de primeira chamada. Se você perder essa prova, você precisa imediatamente solicitar a sua segunda chamada. Tá? E aí, olha a segunda chamada, quando que vai aparecer? Quando que vai ser a data dessa prova? Tá? Nós temos aqui. E ela está aberta desde do dia 29 do 11 a 4 do 12. Se você não fez primeira chamada, nem solicitou a segunda chamada, você reprova automaticamente na disciplina. Tá? Agora veja só, se você fez a prova de primeira chamada e não tirou 1.500 pontos, você vai para a recuperação, que ela tem um valor de 5 mil pontos e é realizada lá no final do semestre, dentro desse período. Tá? Agora, vamos supor o seguinte. Lembra que eu falei no episódio anterior sobre o engajamento do AVA? Aqui que eu vejo que é muito importante você se atentar. Tirou 1.500 em diante, tá? Ou mais, você não vai para exame. Você só vai para exame automaticamente se você tirou abaixo disso. Tá? Se você for para exame, beleza, você tem a chance de tirar. Agora, se você for para exame. Agora, se de repente você tirou acima de 1.500, você não vai para exame e você tem que garantir a realização das atividades, tá? Para ter uma pontuação superior a 6.000 pontos. Tá bom? Então tem gente que muitas vezes faz o engajamento e já ultrapassou os 6.000 e fala assim, eu nem vou fazer a prova, não preciso, já passei. Precisa. A prova é um fator, é um requisito para a aprovação. Tá? Isso tudo, gente, o sistema de avaliação, embora eu vou falar de forma resumida quando chegar o dia da primeira prova, tá? Preparando vocês para a primeira prova, vocês podem se atentar ao que está no manual da avaliação continuada no seu ambiente virtual. Tá joia? Bom, avaliação virtual substitutiva, tanto a 1, tanto a 2. Se você não fez a V1 e a V2, ou se de repente você fez e não tirou uma nota satisfatória, nesse período aqui, ó, nessa semana, todas elas, em todas as disciplinas, vão estar abertas novamente, para que vocês possam fazer, caso não tenham realizado, ou refazer se a sua nota não foi satisfatória. Tá joia? Bom, nós temos disciplinas regulares, tá? E essas disciplinas regulares são 4, tá? E aí elas têm sequência 1, 2, 3 e 4. E nós temos também as disciplinas paralelas de dependência e de adaptação,
que já estão abertas, que já foram disponibilizadas essa semana, que as provas vão acontecer mais para o final do semestre. Veja só, pessoal, aqui nós temos o calendário de provas. Ó, dia 30/8 iniciam a semana de provas da primeira chamada da sequência 1, tá? Do dia 27/9, a sequência 2, 25 a 30 de outubro, da sequência 3. Aí em novembro nós temos a prova de primeira chamada das disciplinas paralelas, de adaptação e de dependência, tá? 15 a 20 nós temos a prova de primeira chamada da avaliação de proficiência, se vocês forem elegíveis, tá? Serão comunicados. E dia 22 a 27, a semana de prova da primeira chamada da sequência 4. E aí finalizamos. Porque o que vier depois são as provas de segunda chamada e as de recuperação. Tá bom? Bom, pessoal, nos próximos episódios que vão acontecer na semana que vem, eu vou tratar sobre o desafio nota máxima, sobre as atividades complementares obrigatórias e o estágio supervisionado, em especial para os cursos de licenciatura, tá? Dos alunos que têm essas disciplinas já, ok? Então eu quero desejar para vocês uma semana intensa de muito estudo, tá? E qualquer coisa nós estamos aí à disposição, tá bom? Tchau, tchau!